Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Itaimara, sou professora de língua portuguesa e nós iremos dar início à aula para a turma do terceiro ano, certo? Então vamos lá. O tema da nossa aula aí é e no final das palavras. Olha só, então vamos explorar bastante esse tema hoje, hein? Mas antes disso, vamos voltar lá para o nosso desafio da aula passada. Na aula passada, Chaminézinho deixou um desafio para vocês, que é o seguinte. Olha o desafio. Escreva no seu caderno palavras que contenham mais de um dos sons nasais estudados. Então, a gente estudou 3 sons nasais na aula passada, que foi da letrinha N, da letrinha M e também do tio, que é um sinal gráfico, certo? Então, vamos lá. Vamos observar aqui a lista que eu, junto com o Chaminézinho, conseguimos fazer, tá bom? Então, vamos à primeira palavrinha que temos aí, a palavra campeão. Na palavra campeão, a gente tem 2 sons nasais e eles estão aí em vermelho, olha só. Que é o da letrinha M e do sinal gráfico tio. Olha só. O tio ele vai aparecer em cima de 2 vogais. Quais são elas? Da letrinha A e da letrinha O. No caso de campeão, está em cima da letrinha A, certo? Então, a gente tem o M também aí, que o M eu só posso usar ele antes de 2 letrinhas. Vocês lembram quais são as letrinhas que a gente pode usar antes aí? Que é a letrinha P e a letrinha B, certo? O M ele vem antes dessas letrinhas. Então, ali a gente tem a letrinha P, ok? A segunda palavrinha que temos aí é a palavra empõe. Olha só, ela tem 3 sons nasais. Vamos observar. Letrinha M, letrinha O com tio e a letrinha M. Então, o M antes de P e B, o O e o M aí finalizando a palavra. Vocês lembram que é muito mais comum a gente encontrar a letrinha M finalizando as palavras do que a letrinha N? Isso mesmo. Então, vamos para a palavra lembrando. Lembrando, eu tenho 2 sons nasais, que é o da letrinha M, que está ali, ó, antes do B, e da letrinha N. Logo após, temos também, a gente tem a letrinha M antes do B, que é a letrinha que ele pode acompanhar, e lá no finalzinho da palavra. E por fim, temos a palavra tensão. A palavra tensão aí tem o som nasal da letrinha N e do tio, o sinal gráfico, mas está em cima de que vogal? Da vogal A, certo? Então, vamos lá. Vamos ao nosso texto de hoje, ó. Nosso texto de hoje, que temos aqui, a gente vai ler o texto e depois a gente vai identificar aí que tipo de texto é esse, qual o gênero textual dele, certo? O gênero textual a gente vai explorar ele um pouquinho depois. Vamos lá, vamos ler o texto, tá bom? Vou ler bem devagarinho para vocês acompanharem aí na casa de vocês. Hoje é domingo, que é o título do nosso texto de hoje. Hoje é domingo, pé de cachimbo. O cachimbo é de barro, bate no jarro. O jarro é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Olha só, tivemos aí a nossa parlenda, porque o texto de hoje é uma parlenda. Olha só, vocês já escutaram esse texto em algum lugar? Tenho certeza que sim, mas vamos lá. Por que ele é uma parlenda? Quais são as características de uma parlenda? Ó, a primeira característica lá em cima está dizendo é que tem uma presença de rimas. Vocês viram lá que as palavras elas rimavam? Olha só. Domingo, cachimbo. Barro e jarro. Ouro e touro. Valente e gente. Fraco e buraco. Fundo e mundo. Então, tivemos essas palavrinhas aí que rimaram, certo? Tem a presença do humor. Olha só, se vocês observaram lá o texto, é um texto que traz uma coisa bem legal aí para a gente brincar e se divertir. E possui versos e estrofes, que aqui no caso são vários versos que tem nessa parlenda. E são textos que são recitados com ritmo. Então, para eu poder recitar uma parlenda aí, eu tenho que ter o ritmo dela, certo? Então, vamos lá. Vamos brincar agora com a parlenda. Olha só.
a parlenda que eu trouxe aqui, ela tá faltando algumas palavrinhas. Será que vocês lembram quais são as palavrinhas que tá faltando dessa parlenda? Mas não se preocupa porque os desenhos vão ajudar vocês, tá certo? Então eu vou falar para vocês, hoje é domingo e quando chegar no espaço em branco, vocês respondem aí em casa, tá bom? Vamos lá. Vamos iniciar o texto, o título é Hoje é domingo e agora, hoje é domingo, pede... O cachimbo é de barro, bate no... O jarro é de ouro, bate no... O touro é valente, bate na... A gente é fraco, cai no... O buraco é fundo, acabou-se o... Olha só, se vocês disseram as palavrinhas cachimbo, jarro, buraco, touro imundo... Muito bem, porque essas eram as respostas corretas aí para a nossa parlenda. Olha lá, todas as palavrinhas que rimavam. Então, vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa aula. Vamos iniciar agora, junto com a nossa parlenda que a gente viu. Nós iremos utilizar aí a parlenda um pouco depois, lá no final, para poder dar uma observada nas palavras que possuem nela. Tá bom? Então, vamos agora para o E e I no final das palavras. A gente vai observar que a gente pode pronunciar as palavras diferente da sua escrita. Mas como assim? A gente pode falar algumas palavrinhas que na hora que a gente fala, elas podem ter um som de uma letra, mas na hora de escrever, a gente escreve com outra, como o exemplo de abacate. Quando eu falo abacate, eu escrevo abacate com E, mas quando eu falo abacate, sai o sonzinho da letrinha I. Muito bem. Então, mesma coisa acontece com a palavra tomate. Tomate. Então, o sonzinho que sai é da letrinha I. Eu não falo tomate. Então, aí, essas palavrinhas aí, elas devem ser escritas da maneira correta. Tudo bem eu pronunciar ela aí de uma maneira que não seja a sua escrita, mas na hora de escrever eu tenho que escrever da maneira correta, certo? Olha aí, é isso que ele está dizendo. Podemos falar com o som do I, mas a escrita deve estar sempre correta, tá bom? Então vamos lá. Mas como saber se usamos a letra E ou a letra I? Como é que eu vou saber se eu vou escrever a letra E ou a letra I, se na hora que eu falo sai o som da letra I? Vou colocar a letra I em tudo? Não mesmo, a gente tem que prestar atenção e observar se é a escrita correta com a letra E ou com a letra I. Vamos lá. Aí a gente tem essas palavras, açaí, abacaxi e sushi. Olha a escrita dessas palavras, todas elas terminam com que letra? Com a letra I. Eu falo com a letra I e termina com a letra I, certo? Por quê? Porque todas elas são oxítonas. Abacaxi, açaí e sushi. Vocês lembram o que são palavras oxítonas? Antes você vai poder relembrar. Vocês vão observar que todas as palavras eram oxítonas, certo? Mas por que elas são oxítonas? Você lembra das oxítonas? São aquelas que têm a sílaba tônica, a última sílaba tônica. Então, a última sílaba da palavrinha é uma sílaba tônica, como em saci. Vamos chamar a palavrinha para observar a sílaba mais forte, a sílaba que a gente mais permanece aí pronunciando. Saci! A sílaba mais forte é o si. Então, ela é uma oxítona. Então, ou seja, se a sílaba tônica for a última, vamos usar a letra I. Então, quando é que eu uso a letra I? Quando a sílaba tônica for a última. Se a palavra é oxítona, eu vou utilizar a letrinha I, como por exemplo, sucuri, certo? A palavra sucuri se escreve com I porque a sílaba tônica dela é a última, ela é uma oxítona. Então aí, desvendamos aí quando é que a gente utiliza a letrinha I, certo? Então vamos lá. E você lembra das palavras paroxítonas e oxítonas? Você lembrou das oxítonas? E as paroxítonas e as paroxítonas? Vamos lá. As paroxítonas são aquelas que têm a penúltima sílaba tônica, como por exemplo na palavra menina. Vamos chamar a palavra menina aí para observar a sílaba tônica.
menina. Olha só que o ni é a sílaba tônica. E como é a penúltima, ela está aí no meio da palavra, tá vendo? Ó, de trás para frente, ela é a segunda sílaba. E as proparoxítonas são aquelas que têm a antepenúltima, como por exemplo no caso de abóbora. São aquelas que têm a antepenúltima sílaba tônica. Vamos chamar abóbora. Então, bo aí, ó, a gente vai contar de trás para frente e é a terceira sílaba. Então, a paroxítona. Então, significa o quê? Ó, se a sílaba tônica não for a última, usamos a letra E. Olha só, sílaba tônica sendo a última e ela sendo uma oxítona, eu uso I. Ela sendo uma paroxítona, uma proparoxítona, a gente utiliza a letrinha E, por exemplo, na palavra sorvete. Falem aí a palavra sorvete. Sorvete. Sorvete tem um som de I no final, mas eu não vou usar porque ela não é uma oxítona, é uma paroxítona. Sorvete. Olha lá. Então, aí eu uso a letrinha E. E aí, deu para entender? Quando ela é uma palavra oxítona, eu utilizo a letrinha I, a sílaba tônica é a última. Quando não é paroxítona ou proparoxítona, eu uso a letrinha E no final, certo? Então, ficou fácil aí, né? Ó, as palavras oxítonas terminadas em E não seguem a regra, observa, tá? Porque aí tem umas oxítonas que são terminadas em E. Ah, mas as oxítonas não são as que terminam em I, mas tem essa pequena regra aí, ó. Mas é fácil identificá-la. Uma paroxítona, uma oxítona terminada em E, certo? A sílaba tônica dela vai estar acentuada. Sorvete estava acentuado? Não estava acentuado, porque a sílaba tônica era a segunda. Olha só, nesse caso. Chulé, café e pé. Todas elas são oxítonas. Chulé, café, pé. Todas elas são oxítonas, terminam em E, porém estão acentuadas. Então, não seguem a regra, tá bem? Então, vamos lá. Praticando, a gente vai utilizar aí com o E ou I. Quando for a letrinha E, a gente vai levantar, olha só, observa aí a tua mãe em casa, tá? A gente vai levantar a mãozinha direita. Se a letrinha I, que eu for utilizar, eu vou levantar a mãozinha esquerda. Direita ou esquerda? Direita, letrinha I, esquerda, letrinha... Direita, letrinha E, esquerda, letrinha I. Vamos lá. Vamos observar aqui, ó. Leite. Leite eu completo a palavra leite. Falem aí. Leite. Leite. Então, a palavra leite, a gente vai observar que a sílaba tônica dela não é a última. Ó, leite. Então, é a penúltima. Então, se aí é a penúltima e é uma letrinha E, estão vendo aí que a letrinha E na palavra leite não é a letrinha I, porque eu só utilizo a letrinha I em oxítonas. Então, qual é a mão que eu vou levantar para a letrinha E? A mão direita, certo? Então, vamos lá. Se é a letrinha E, a gente levanta a mão direita. A letrinha I, a gente levanta a mão esquerda. Vamos continuar. Olha aí, apareceu para vocês a letrinha E com a mão esquerda, com a mão direita, perdão. E tem a letrinha E ali aparecendo, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima palavra. A próxima palavra é gari. Falem aí a palavra gari. Na verdade, chamem aí a palavra gari. Gari! Olha só, temos uri aí no final. Então, esse gari aí, a gente observa que o ri final aí é a sílaba tônica. Se a sílaba tônica é a última, ele é uma oxítona. Se é uma oxítona, termina em E ou em I. Muito bem, na letrinha I. Qual é a mãozinha que vocês vão levantar? Olha só, vai aparecer para vocês. Isso mesmo, vocês não levantam a mão direita, levantam a mão esquerda, que é a letrinha I, certo? Então, vamos lá, vamos para a próxima. Então, aí temos também, ó, Siri. A palavra Siri, falem comigo. Siri! Olha só, a palavra Siri, a sílaba tônica é a sílaba final aí. Então, essa é uma palavra oxítona. Se é uma palavra oxítona, ela termina em I ou em E. Muito bem, ó, termina na letrinha I, vocês não vão levantar a mão direita, vão levantar a mão esquerda, que é a letrinha I, a mãozinha da letrinha I. Vamos para a próxima. Temos agora cabide. Preste atenção, fala aí a palavra cabide. Cabide. Agora, vamos observar qual a sílaba tônica.
cabide. Então, aí a letrinha é a sílaba bi. Se é a sílaba bi, ela não é uma palavra oxítona, ela é uma palavra paroxítona, porque é a penúltima sílaba, certo? Então, aí vamos observar, ó, cabide termina com E, muito bem. Então, aí vocês vão levantar a mãozinha direita, que é a mãozinha da letrinha E. E agora a gente vai para o texto, vamos para o texto aí, tá? A gente tem o texto todo aqui novamente e a gente vai observar algumas palavrinhas nele, certo? Vamos tirar aí as palavrinhas, ó. Olha só, essas palavrinhas que estão aí, elas terminam com E e tem uma palavrinha ali que termina com I. Vamos observar, vamos classificá-las agora. Olha só. Temos aí as palavrinhas que terminam com E e as palavrinhas que terminam com I. Vamos falar elas para ver se elas têm o som realmente da letrinha I no final, ó. Hoje, hoje, tem aí o sonzinho da letrinha I. E por que ela recebe E? Porque a palavra hoje é uma palavra paroxítona. Isso mesmo. Depois a gente tem a palavra aí, ó, bate, bate, certo? Ba, o ba é a sílaba tônica. Se é a sílaba tônica, ela não é uma oxítona e ela vai receber a letrinha E. Valente, valente. O lem é a sílaba tônica, sendo uma palavra paroxítona, que recebe a letrinha E. E depois, gente, gente. O gen é a sílaba tônica e a palavra é uma palavra paroxítona e recebe a letrinha E. Agora, cai, cai. Olha só a palavra cai. Vamos observar. A palavra cai aí. Qual é a sílaba tônica? Cai. Por que ela recebe a letrinha I se ela não tem aí uma sílaba? Ela não é uma palavra oxítona. Porque lembrem-se, a regrinha do E e do I é utilizado para vocês diferenciarem uma palavra que ao vocês falarem, vocês não conseguem identificar se ela é escrita com E ou com I, certo? Então, aí vai se aplicar a regra. Você vai falar a palavra como, por exemplo, sorvete, a palavra valente, e você teve a dúvida se escreve com E ou com I, então você vai lá e escreve com a letrinha seguindo a regra. Oxítona termina em I. Paroxítona e proparoxítona, você utiliza a letrinha E, certo? E agora o chaminézinho chegou para poder deixar o desafio deles aí para vocês, tá bom? Vocês vão observar bem o desafio e tentar fazer em casa. Vamos lá. Procure no quarto palavras terminadas em E e I. Então, vocês vão agora, o desafio de vocês é entrar lá no quarto de vocês com um caderninho para poder fazer uma lista. Vocês vão escrever aí todas as palavrinhas que vocês encontrarem aí, ó, que terminam com a letra E ou com a letrinha I. Vocês vão escrever elas e vocês vão observar qual é a letra que termina cada uma dessas palavras, certo? E por que termina com ela? O que pode ajudar vocês é escreverem as letras e classificá-las, tá bom? Em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E aí vocês já sabem a letrinha que elas vão receber no final, porque de acordo com a regra ficou aí fácil para vocês entenderem, tá bom? Façam essa lista aí de vocês, que na próxima aula vocês já sabem. Eu chaminézinho aqui vamos estar prontos também com a lista, com a nossa lista para conferir junto com vocês, tá bom? Então vamos lá, e agora chegou o fim da nossa aula, tá certo? Então a gente vai se despedir e na próxima aula todo mundo aqui com desafio, tá bom? Tchauzinho e até a próxima!